Mas é importante a gente tratar desses assuntos, vocês vão ver que não é tão chato assim, eu espero, né? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler os versos 1, 2 e depois os versos 7 a 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 1 e 2. Aí vamos dar um pulinho e vamos ler os versos 7 a 9. Alguns irmãos me perguntaram, para trazer notícias, um relato aí da nossa viagem para Moçambique. Nós vamos ter um vídeo no final, um vídeo report. Alguns já assistiram, em que a gente vai apresentar para os irmãos um resumo do que aconteceu lá na África, nesses intensos 7, 8 dias que ficamos ali, nas províncias de Sofala, Nacala. Foi uma experiência muito rica, e depois vocês vão ter aí notícias mais sintéticas, Eu não vou tomar tempo da pregação sobre isso. 1 Coríntios 7, verso 1, estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Bom, assim diz a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Quanto que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque a mulher, digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Verso 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Vamos orar? Pede a Deus aí graça, para eu não atrapalhar a palavra, gente? É importante. E Deus usar a gente apesar da nossa vulnerabilidade, para que a graça do Evangelho esteja em nós e ele seja glorificado, esteja também com você na audição e na acolhida da palavra de Deus. Amém? Pai, nós confiamos na Tua bondade e sabemos que o Teu Evangelho ele é honrado demais, a Tua palavra é santa, inspirada. O Senhor nos entregou esses oráculos para que fôssemos iluminados pela Tua verdade. Oh Deus, guarda-nos da tentação, de acharmos que temos alguma condição em nós mesmos, de comunicar a Tua palavra que é tão santa, Deus. Mas que o Senhor e o Teu poder se aperfeiçoem na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza. Me ajuda. Ajude esses irmãos também. Ajude a Tua igreja, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, ou um dia ouvirão essa mensagem. Pai, o que não queremos é ficarmos perdidos em nós mesmos, mas que o poder que o Evangelho tem, que é maravilhoso, não apenas de nos libertar de nós mesmos para um caminho excelente, que é o caminho do Evangelho, mas também tem um poder de organizar as nossas paixões, nossas afeições, nossos desejos, e alinhá-los com a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre boa, Senhor, sempre perfeita. Não obstante, esse coração rebelde que insiste em andar fora dos Teus caminhos. Mas pedimos a Tua graça hoje, nos ajude, Senhor, nos suporte no entendimento da Tua palavra, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um trecho da carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu não vou entrar em detalhes históricos e culturais que você já sabe. Pastor Guilherme, no início dessa série, tratou sobre o ambiente cultural da igreja de Corinto e porque Paulo é tão insistente em tratar sobre a ética sexual cristã em vários níveis, inclusive iluminando aos irmãos dessa igreja e denunciando algumas práticas que, de acordo com Paulo, eram práticas imorais. Inclusive, o texto que nós acabamos de ler, Paulo faz menção ao termo imoralidade, que no original grego é a palavra porneia, já foi tratado aqui também, algumas vezes traduzida como imoralidade, impureza sexual, e termos equivalentes. De fato, a igreja de Corinto era uma igreja que se situava numa região muito específica do mundo antigo, que era conhecida, obviamente, por diversas práticas de natureza sexual e pela oferta barata do sexo por várias razões, inclusive razões religiosas. Havia, inclusive, em Corinto,
Há uma associação entre a liberdade sexual, digamos assim, e alguns ambientes de adoração e culto e devoção a divindades, divindades conhecidas não apenas no universo romano, mas que herdaram inclusive da era grega, né, que antecedeu o domínio desse famoso e enorme império que tinha como seu centro a cidade de Roma, mas se expandia por todo o mundo antigo, como nós sabemos. Contudo, é importante destacar, irmãos, que esse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele é categórico, de alguma maneira, e as versões novas fizeram esse trabalho excelente nas traduções. Se você observar no verso 1, Paulo faz menção a alguma coisa que ele recebe dos irmãos de Corinto. E a informação que chegou para ele é o que está nas versões mais novas da Bíblia, em travessões. É bom que o homem não toque em mulher. Por alguma razão, alguém tinha trazido essa notícia para Paulo de que havia algum desentendimento em que o homem deveria, de alguma maneira, se abster das mulheres, e Paulo corrige. Ele diz, essa não é a resposta para a imoralidade, essa não é a resposta para a porneia. A resposta para a porneia não é se abster de mulher ou se abster do sexo. Não, Paulo vai dizer, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu marido. Então, se você faz aquela pergunta de crente da quarta série, se pode fazer sexo ou não antes do casamento, está aí a resposta. Paulo é categórico. Fuja da porneia, fuja de qualquer tipo de relação sexual fora dos domínios do casamento. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Não existe um outro paradigma para a igreja antiga e para o povo que reconhece a Bíblia como palavra de Deus, né, para o sexo. O sexo para o cristão, evidentemente, acontece dentro dos domínios do casamento. Veja o verso 7, gostaria que vocês fossem como eu, claro, Paulo se referindo aqui ao seu celibato, ao dom que ele recebera do Senhor de permanecer não casado. Contudo, Paulo é categórico, mas eu reconheço que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Uns de permanecerem casados e outros permanecerem não casados. Mas, de qualquer forma, há dom de Deus para as duas situações, cada um de um modo, como diz Paulo. Verso 8, e aos solteiros e às viúvas, digo que seria bom se permanecessem no estado que eu também vivo. Mas, se não conseguem se dominar, e claro, essa aqui não é a única razão porque casamos, né? Existem outras razões, mas essa é uma das razões, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Irmãos, historicamente, cristãos insistem no princípio da castidade. E aqui eu estou falando de forma indiscriminada. Se você olhar para a cristandade, todo o cristianismo, tirando aí os ruídos de pessoas que estão ligadas a teologias mais liberais, há um consenso histórico de que o ambiente para a prática sexual do cristão é, evidentemente, nos domínios dos compromissos firmados num pacto intencional, deliberado, consagrado a Deus diante de testemunhas que chamamos de casamento. Não existe para o cristão, pelo menos em termos da ética sexual cristã, consagrada em todas as diferentes tradições do cristianismo, outro ambiente para que alguém, enquanto cristão, possa desfrutar da vida sexual. Mas eu reconheço que são comuns alguns estereótipos, alguma imaginação sobre como cristãos lidam com a sexualidade. Não é muito incomum ouvirmos por aí que cristãos são algum tipo de repressores sexuais. Gente que, de alguma maneira, oferta uma ética sexual desumana, que exige das pessoas um sacrifício absurdo quando vai contra pulsões naturais, pulsões biológicas e tentam reprimir esse tipo de coisa. Cristãos são, eventualmente, tratados como sujeitos caretas, que exigem das pessoas algum tipo de renúncia ou algum tipo de restrição. Contudo, o pior, eu acho essa acusação a mais baixa de todas, a mais covarde de todas, alegar, por exemplo, que cristãos tratam o sexo como uma coisa suja, uma coisa impura ou coisa dessa natureza. Olha, é claro, nós vivemos, e ouvimos isso aqui com alguma recorrência nesse púlpito, nessa série, vivemos uma cultura pós-revolução sexual. E é claro que a relação do ser humano, principalmente ocidental, com o sexo, veio mudando e sofrendo transformações radicais. Mas é importante destacar que essas transformações não são estáticas. Não fique achando que o jovem, que a geração Z trata a sexualidade do mesmo jeito que os boomers, ou do mesmo jeito que os sujeitos lá de Woodstock tratavam.
tá bom? Aquele discurso da liberdade sexual, como nós temos na origem da revolução sexual, não é o mesmo que nós temos hoje. Ao contrário, nós temos hoje, e eu quero te convidar a acompanhar essa mensagem comigo, o desafio de encarar que a sexualidade tem se tornado barateada, e isso teve suas consequências. E como eu falava para os irmãos do culto mais cedo, essa pregação seria inimaginável quando eu estava no seminário, por exemplo. Na década de 90, vocês vão ver por quê. Olha, é claro, durante muito tempo, o nosso mundo ocidental esteve sob profunda e direta influência do cristianismo. Nós não podemos dizer que as coisas andam assim hoje. Há alguma influência, mas essa influência vem perdendo hegemonia e isso se torna cada vez mais evidente. O que percebemos no Ocidente hoje, pessoal, é que, e durante muito tempo foi assim, vamos dizer assim, no passado, não hoje, mas no passado, era que ter sexo ou experimentar vida sexual, digamos, relativamente segura e contínua, com algum tipo de estabilidade, isso implicava naturalmente em casamento. Em casamento. Por isso os vovós e vovôs tinham tantos filhos, ok? Só para lembrá-los, né? Mas é importante destacar isso, que esse era o ambiente onde se ofertava, digamos assim, sexo, mas era um sexo caro, era um sexo que exigia compromissos morais elevadíssimos, compromissos sociais, respeito diante da comunidade, da reputação. Eram comunidades em que a reputação social era muito cara, então isso implicava numa série de sacrifícios e custos. Com a revolução sexual, naturalmente, e houve um grande trabalho aí dos produtores culturais para dessensibilizar e desconstruir esse tipo de valor, nós chegamos a um momento em que o sexo é ofertado de maneira barata, entre aspas. Há um barateamento da experiência sexual. Hoje, nós temos aí dispositivos, aplicativos, você tem o Tinder, você tem mecanismos e outros que possibilitam as pessoas experimentarem e terem intercursos sexuais diversos a partir de algoritmos ou metodologias. Ou seja, gente, antigamente você tinha que ir para a pracinha da cidade, quem é da roça aí lembra, né? Você tinha que ir para a pracinha, dava trabalho, e aí você ia lá, e era a filha do ciclano, do ciclano você conhecia o pai, o avô, a tia, né? Era ali que, eu me lembro lá em Cabo Frio, a gente ia para o Roller Center, onde tinha um pessoal que andava de patins, ali era o point da galera, né? Na Praia do Forte. Então, gente, era assim, e é assim que as coisas aconteciam. Hoje você tem uma disponibilidade mecânica, tecnológica, digital, não é? Sistemas de filtragem, até dar match, né? Mas a ironia, atenção para isso, a ironia da vida após a revolução sexual é algo que está muito bem retratado, na minha opinião, num texto, numa matéria que foi publicada no New York Times, cujo título, isso foi em 2007, cujo título era "Ele me pediu permissão para me tocar, mas não para sumir." Em inglês "He asked permission to touch, but not to ghost." To ghost é uma expressão em inglês para quando o cara some, ou a mulher some, bloqueia nas redes, bloqueia. Tem um casinho com você, vocês transam, e depois o camarada ou a mulher desaparece. Ok? Isso é o to ghost. E é mais comum do que você imagina. E aí essa moça narra a sua experiência com esse jovem. Veja que coisa mais intrigante. Era uma mulher de 30 anos, o moço, um rapaz de 24 anos, ok? Há uma distância aí na faixa etária, mas ela ficou impressionada com a maneira como esse moço a abordou, inclusive sexualmente. O que ele fazia? Ele, a todo momento durante a relação, ou o início de uma relação sexual, ficava pedindo consentimento. "Eu posso tirar a sua blusa?" "Pode." "Eu posso agora tirar o seu sutiã?" "Pode." "Eu agora posso te dar um beijo?" "Pode." "Eu agora..." E ele ia pedindo consentimento. Curiosamente, aquilo provocou nessa moça, um pouco mais velha, uma grande surpresa. A tal ponto que ela narra, no artigo, que, na verdade, gostei do que ele fez como forma de cuidar de mim. Eu não estava habituada a receber esse tipo de cuidado. Essa foi a interpretação dela naquele momento. Contudo, no dia seguinte, ela manda uma mensagem, está começando a apaixonar pelo moço. Ela manda uma mensagem para o moço e adivinha? Ghost. O moço sumiu. Bloqueou lá nas redes, bloqueou no aplicativo e ele desapareceu. Isso gera nela uma sensação muito estranha, tudo narrado nesse artigo. E ela diz o seguinte, abre aspas, veja que curioso.
O fato de ele ter pedido o meu consentimento repetidamente fez o sexo parecer um ato sagrado. E depois, ele sumiu. Nos dias e nas semanas seguintes, comecei a pensar que a abordagem atual de nossa cultura ao consentimento é limitada demais. O consentimento não funciona se relegarmos apenas ao âmbito sexual, que foi o que aconteceu. Veja que curioso, para essa moça, aquele gesto de pedir consentimento era quase sagrado. Tinha um elemento de beleza, que inclusive a encantou. Mas o que a surpreendeu era que o consentimento não era um consentimento relacionado a um cuidado com ela. Era relacionado aos limites da lei e do discurso público sobre a dimensão da liberdade que o homem pode ter sobre o corpo de uma mulher. E, de repente, ela se assusta, porque ela viu naquele ato, no primeiro momento, algo de muito belo. Observe, quase sagrado, uma liturgia. Contudo, ao mesmo tempo, ela percebeu um empobrecimento radical naquele gesto de cuidado, aparente cuidado progressivo daquele moço com ela. Ela interpretou aquilo como um cuidado com ela, mas não era um cuidado com ela. Era uma administração dos limites do corpo sobre o outro. E aí ela diz que essa cultura que relega o consentimento apenas ao âmbito sexual e basear nossa cultura de consentimento, atenção, somente no corpo, é esperar que o cuidado seja apenas físico. Eu gostaria que víssemos o consentimento como algo mais ligado a se preocupar com o outro como um todo. Que ironia! Que ironia! O que essa moça está dizendo basicamente? Eu queria que fosse mais profundo. Eu queria que fosse mais significativo. Eu queria que esse gesto de cuidado fosse para além do uso do meu corpo. Eu queria que esse rito fosse um rito de cuidado com a minha integridade, com a minha inteireza. E por que houve esse elemento de sacralidade? Porque, de fato, existe um ponto de contato entre o gesto e o ato, uma expectativa, pelo menos, do ato sexual com algum elemento de transcendência. Ela não queria que aquilo fosse simplesmente uma abordagem técnica de um moço querendo desejar e se relacionar com o seu corpo. Então, vejam, a moça sente falta de algo nesse encontro sexual. Vamos caminhar. O jornal The Atlantic, em 2018, publicou um artigo cujo título é muito sugestivo. O título é Jovens estão tendo menos sexo. Young people are having less sex, da Kate Julian. E aí, na matéria, o que é descrito é que nós vivemos agora, a geração Z em particular, vivemos uma era de recessão sexual. Gente, veja que ironia. Que ironia. Vivemos uma era de recessão sexual. O pastor Guilherme já falou sobre isso aqui algumas vezes, sobre como os jovens andam fazendo menos sexo, isso se intensifica, e não é porque eles estão se tornando mais castos, ok? Não seja ingênuo. Não é porque eles estão se tornando mais castos, é por outras razões. A razão é que tem acontecido um processo de empobrecimento progressivo do que a própria sexualidade oferece. Agora vejam se isso não é irônico. Não é irônico que, de repente, nós crentes vamos ter que agora pregar para o povo fazer mais sexo. Gente, o mundo gira. O mundo não tem quinas para que o caboclo não tenha para onde correr. Não é verdade? Agora, vejam como isso é irônico. Como assim, Igor? Acompanhe o meu raciocínio. Abre aspas. Relato da pesquisadora Kate Julian, nessa matéria do The Atlantic. 2018, atenção, o número dos adultos americanos que afirmaram não ter tido relações sexuais no último ano atingiu um recorde de 23%. Isso, gente, é uma pesquisa de 2018. Agora, imagine no nosso mundo pós-pandemia, ok? Imagine. O grupo demográfico com menor atividade sexual é previsivelmente, adivinha quem está no top 1 dos que fazem menos sexo? Naturalmente, a terceira idade. Naturalmente, os maiores de 60 anos. Mas o que choca não é isso. O que choca é quem está em segundo lugar nessa estatística. Adivinha quem está em segundo lugar nessa estatística. Adivinha quem é que está chegando lá, quase batendo o mesmo ritmo sexual dos velhinhos, ok? Adivinha. No entanto,
os que estão em segundo lugar, em menor frequência sexual, são os jovens de 18 a 29 anos. Ouviu isso? Os jovens de 18 a 29 anos estão com um desempenho sexual, ou uma frequência sexual, equiparada aos senhores e às senhoras. Alguma coisa deu muito errada na revolução sexual. Os jovens de hoje estão tendo significativamente menos relações sexuais do que seus próprios pais. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Bom, pesquisa sobre comportamentos de risco entre jovens do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, lá dos Estados Unidos, a CDC. Olha que dado impressionante, ok? De novo, dados que já estão ficando obsoletos. Se a gente pegasse dados mais atuais, esses números não foram pesquisados atualmente, vão ser pesquisados, mas vejam esses dados, comparando aí uma linha do tempo, o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos faz entrevistas com jovens que estão à procura de ajuda e pesquisas sobre doenças sexualmente transmissíveis, e aí eles comparam dados de 1991 até 2015. Em 1991, na entrevista, a pergunta era, você fez sexo nos últimos 3 meses? Isso para jovens entre 14 e 18 anos. E a resposta dos jovens em 91, 54% diziam que sim. Agora, em 2015, não falei 2023, ok? 2015, esse número caiu para 42%, ou seja, hoje houve uma queda no relato de jovens sexualmente ativos de 10%, ou melhor, 11,8%, quase 12%, ok? E por que isso tem acontecido? Os analistas mostram que uma das razões, principalmente entre os mais jovens, a geração Z, é que esses jovens andam experimentando uma nova sexualidade. Uma sexualidade cada vez menos corporificada. Por quê? Porque ter relações sexuais com a presença corporal tem um custo muito alto. Imagine, se antes o custo era o casamento, agora o custo está sendo calculado pela própria presença de um outro corpo. Porque parece que ao transarmos com alguém, mesmo que de maneira casual, tem um custo emocional. E o cenário piora quando os mocinhos, principalmente os mocinhos, os rapazes, tentam reproduzir performances da pornografia da internet. Logo, as moças que experimentam esse tipo de relação se sentem inseguras com a agressividade, com a maneira desumanizada com que esses moços esperam experimentar sexo nesse tipo de relação. E aí, claro, isso vem distanciando meninos e meninas uns dos outros na experiência sexual, inclusive fisicamente. E hoje existe, inclusive, um termo para descrever esse tipo de experiência sexual, chama sexting. Sexting são sujeitos jovens que hoje mantêm relação sexual uns com os outros, não mais fisicamente, mas trocando nudes, palavras eróticas, estimulação sexual, pelos WhatsApps, pelos recursos que a internet oferece. Gente, a situação é tão grave que isso mereceu uma matéria do teólogo Rodolfo Kapler, aqui no Brasil, para não falar que eu só estou falando do contexto americano, para a revista Veja, na coluna do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, matéria que foi publicada ano passado, o título é sugestivo, O Apagão Sexual da Geração Z. Olha o título da matéria. E o próprio Rodolfo Kapler faz uma pesquisa entre 2018 e 2020, junto à Rede Estadual de Educação de São Paulo, em que ele entrevista rapazes e moças, aí na faixa dos 15 a 18 anos de idade. E aí ele chega à seguinte conclusão na sua pesquisa. A pergunta era, você fez sexo nos últimos 12 meses? 67% dos rapazes disseram que não. E 73% das moças também disseram que não. E aí ele faz um recorte de alguns relatos. E eu separei 2 aqui, um de um moço e de uma moça. Um moço de 17 anos. Veja o que ele diz, abre aspas. Quando bate aquela vontade de transar, eu já chamo alguma novinha no contatinho e daí a vontade passa. Não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. Ele tem um cardápio de novinhas, né? Ele vai dar preferência às novinhas que estão mais disponíveis a encarar um sexting com ele, e aí, claro, ocorrem ali as trocas sexuais, as trocas de vídeos, trocas de nudes, trocas de imagem, e vocês que já são tiozão não sabem o que é isso, né? Mas eu já estou informando, fique atento, principalmente com seus filhos, fiquem atentos, porque isso rola. Isso rola. E não só rola com rapazes. Veja o que a moça vai dizer.
Olha, ela vai dizer que ela não fazia sexo e não faz sexo, por quê? Por uma questão de segurança. Porque me expor fazendo sexo, quando eu posso me divertir virtualmente. Agora vejam o efeito cascata, é a decadência que a revolução sexual introduziu na sexualidade ocidental. Não sei se vocês estão percebendo. Se num primeiro momento a revolução sexual ofertava um sexo livre do casamento e dos tabus morais, agora a revolução sexual está ofertando, ou ofertou, porque isso também já está acabando, sexo livre de uma pessoa. Porque quando você diz assim, não, o negócio aqui é com o meu corpo, mas não é com uma pessoa, é a tentativa de manter relações sexuais afetivamente desconectado, desapegado, né, da pessoa. Então, houve essa tentativa, diríamos até que o efeito de uma segunda revolução sexual. Mas se você observar, está ocorrendo um processo de empobrecimento progressivo. Num primeiro momento, rompemos com a moral, ou com os tabus, ou com os limites de um sexo dentro do casamento, e o que isso implica, os problemas que isso implica. E a gente agora pode ter sexo independente de ter vínculos, compromissos muito profundos. Né? Vamos fazer sexo sem ter afeição. O problema é que tem custo. Sempre vai ter um custo afetivo. E o terceiro nível, claro, chegamos nele, é um sexo sem corpo. O sexo assomático. Nem corpo mais é necessário. O sujeito está aqui, o outro está lá. A gente faz algumas trocas, a gente se masturba, a gente simula sexo corporal e evita os desconfortos, né, o custo da presença corporal da experiência sexual. Qual o efeito imediato disso? Por incrível que pareça, o apagão sexual resultou num apagão da alegria. Sim, recessão da alegria, existe isso. Foi a matéria, inclusive, que foi publicada também no contexto americano no The Atlantic, de que os seres humanos estão ficando cada vez mais tristes. Cito aqui um texto que foi publicado no site da Coalizão pelo Evangelho, nos Estados Unidos, da Sarah Zylstra e do Colin Hassan, foi em 2021. O título é Sexo fora do casamento é pior do que você imagina. E olha o que ela fala aqui na matéria, abre aspas. Na prática, a liberdade sexual moderna não se parece realmente com homens e mulheres bonitos, sarados, encontrando paixão com múltiplos parceiros. Isso é o que a imprensa fala, isso é o que o cinema te vende. Parece mais com pessoas comuns, entediadas, deslizando no Tinder, tentando encontrar alguém que compartilhe uma conversa constrangedora antes de tirar as roupas para uma união desconfortável, ou optando por ficar em casa com um laptop e um vibrador. Tristeza. Que tristeza. A geração do sexo livre, do corpo livre, da liberdade corporal, chegou nesse nível de melancolia e feiura sexual. É um empobrecimento da sexualidade. E por isso que eu disse que a ironia é que nesse momento da história, a pregação da igreja não é necessariamente sobre não faça sexo. A ironia é que hoje, século XXI, nós, a igreja cristã, temos que ensinar para os meninos a redescobrir a sexualidade. Que ironia! Que ironia! Tá? Existe uma recessão da alegria, dado da matéria que eu falei do The Atlantic em 2019, o título é A Recessão da Alegria ou a Recessão da Felicidade, abre aspas, os adultos jovens de hoje estão substituindo igreja e casamento por amizades, mas há uma coisa para a qual ele não tem substituto. Vejam que interessante esse dado. Vejam que interessante. Essa pesquisa foi feita por um pesquisador, na verdade, 2 pesquisadores da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, em parceria com o Instituto para Estudos da Família, não são cristãos, e eles fazem a seguinte pesquisa, entrevistam 3 públicos-alvos, casados, pessoas que frequentam igreja e pessoas que estão tendo relações sexuais de maneira ativa. E a pergunta que era feita era a mesma para os 3 grupos. Você teve relações sexuais nas 2 últimas semanas? O grupo dos casados, adivinha a resposta? 75% dos casados disseram que estão transando. A pergunta depois foi para o pessoal que vai para a igreja, os crentes. Sabe os crentes? Não sei se você conhece os crentes. Os crentes. Perguntaram para os crentes, vocês estão transando? Para os casais crentes. 40% diz que sim, e que se sentem muito felizes por fazer isso.
Inclusive, esse dado é importante, dos 75% dos crentes lá, disseram que estão muito felizes por isso. E outro relato de felicidade é o relato dos que estão praticando vida sexual. E aí 35 deles disseram que estão e se sentem felizes. O problema, e é o dado que a pesquisa traz, é que observem, a entrevista foi feita com casados, com os que frequentam a igreja e dos que estão tendo vida sexual. Qual a ironia? É que os três grupos dão e apresentam dados e números de felicidade, e aí existe uma relação com cada um desses contextos com a felicidade. E qual é a tristeza? É que o jovem contemporâneo não está casando, não frequenta a igreja e não está transando mais. Claro, o efeito imediato seria o quê? Apagão na felicidade, na sensação de felicidade. Claro que isso ia tornar a vida e o ser humano mais triste. Para você não achar que eu estou sendo um crente chato, me permitam aqui citar uma pesquisa mais antiga, 1995. Vejam como é a antiga pesquisa. Gente, um relatório, um survey gigantesco, de novo, feito num contexto americano, cujo título é Sexo na América, uma pesquisa definitiva. Um grande survey, está na Amazon, quem quiser comprar para ler o relatório completo, está lá. O que me surpreende é que a pesquisa, não sendo feita por cristãos, mas por profissionais que trabalham com pesquisa na área da psicologia, em 95, depois que o pesquisador traz todos os dados sobre a sexualidade americana, a conclusão do pesquisador, abre aspas, aqueles que têm mais relações sexuais em parceria e desfrutam mais são as pessoas casadas. Não me diga. Parece que os jovens solteiros que pulam de parceiro para parceiro e aparentam ter uma vida sexual satisfatória, além do sonho da maioria, são, na verdade, em grande parte, uma criação da mídia. A mídia que inventou isso. Na vida real, o mundo não celebrado e raramente discutido do sexo no casamento é, na verdade, aquele que satisfaz a maioria das pessoas. Ok? O cenário está montado, recessão sexual, recessão na alegria e na felicidade, as pessoas estão numa curva, de aprofundamento da sua melancolia e da sua tristeza, porque apostaram na experiência da liberdade sexual na sua forma mais radical, e o que eu acho que é uma piada pronta. Esses mesmos sujeitos se tornaram privados daquilo que mais ansiavam experimentar. E o que me impressiona, juntando todas essas matérias, é o fato de que casados transam mais. Que ironia. Ué, Igor, não é o cara que é livre, não é a mulher que é livre, não é o homem que é livre, a mulher que pode escolher vários parceiros e ter a liberdade de escolher vários parceiros. Gente, estatisticamente falando, não. E todas essas informações que eu trouxe não são feitas por cristãos, ok? São dados técnicos. Me permitam citar uma outra matéria importante de 2018, em que um pesquisador do instituto lá que eu falei, o Instituto para os Estudos da Família, ele traz um dado, vejam que curioso, ele traz um dado de que aquela matéria do Atlantic, que fala sobre a tristeza das pessoas, só deixou escapar uma informação. E ele traz uns dados gráficos que eu fiquei chocado. E esse gráfico mostra casais casados mantendo mais relações, os relatos de mais relações e frequência sexual do que aqueles que não eram casados. E a conclusão desse pesquisador é: se há muitos jovens que não praticam sexo, esse grupo está esmagadoramente concentrado entre os não casados. A implicação é que essas pessoas estão sem sexo, em grande parte porque não estão participando da forma mais confiável de acesso ao sexo. E adivinha, qual é a forma mais confiável? O casamento, meus queridos. A velha, obsoleta, como alguns dizem, cansativa, moralista, ética sexual cristã. Jesus e Deus e a sua palavra nos ofertaram uma revolução da sexualidade e nós achamos que ela é obsoleta.
Por quê? Porque estamos descobrindo, e a nossa cultura está começando a perceber, que um ambiente de autêntica e profunda experiência sexual implica em muito mais do que troca de fluidos e estimulação sexual mútua. Não é simplesmente um pedaço de carne transando com outro pedaço de carne. Para uma sexualidade profunda, é necessário um contexto onde a sexualidade possa florescer. E não é um contexto assim, uma casa, estar juntos, não. É um contexto de alto compromisso espiritual. Lembra da moça dizendo que ela sentia falta daquela... Você lembra do início da matéria que eu citei aqui do New York Times? Que ela percebia assim, poxa, eu achei legal ele pedir consentimento, que eu autorizasse ele. Eu até vi uma coisa sacra naquela experiência. E de repente ela ficou frustrada. Porque o rito de liberar o seu corpo para o outro era um rito de liberar o corpo, mas não de liberar a existência. Ela tinha essa expectativa. Inconscientemente ela queria que aquele cara tivesse inteiramente com ela e ela inteiramente com ele, mas tudo não passou de um protocolo cultural para acessar o corpo do outro. Foi frustrante para ela. Foi frustrante para ela ter que encarar aquele tipo de consenso empobrecido. Tim Keller, no livro dele, Nascimento, Casamento e Morte, um livro que eu recomendo que você leia, ele diz o seguinte sobre o casamento, abre aspas, quando cristãos afirmam que o sexo é somente para o casamento, eles querem dizer que o sexo deve ser superconsensual. Não é só consensual, tem que ser superconsensual. O que significa ser superconsensual? Significa que o consenso mútuo não deve se reduzir meramente à permissão para você fazer com o meu corpo algumas coisas, e vice-versa. Não, o consenso deve ser a minha vida entrando na sua vida, e a sua vida entrando na minha vida. Esse é o ponto do sexo superconsensual. O problema é que o testemunho e a apresentação de um sexo superconsensual só está presente, adivinha onde? No cristianismo. Sim, gente. Voltamos, e como falei, o mundo gira, e nós cristãos estamos aí para, adivinha, você quer mais sexo, irmão? Os que podem têm chamado para isso. Diga amém, aleluia. Eu não sei por que vocês têm problema com isso. Eu não sei, diga aleluia, pastor, eu quero mesmo, glória a Deus. É bênção, é dádiva. Mas vocês querem sexo, bom sexo, melhor sexo? Saibam, existe um ambiente apropriado para desfrutar da dádiva da sexualidade. E nesse sentido, desculpem os engenheiros sociais e culturais da nossa atual cultura da sexualidade, que está se empobrecendo, e os dados estão mostrando, e daqui a 10, 20 anos vai piorar o cenário, e adivinha quem vai estar aqui ensinando sobre sexualidade? Adivinha? Caiu a ficha, irmão? Adivinha quem vai estar aqui falando para as pessoas o que é sexo de verdade, com corpo, com gente. Imagina. Eu acho que no futuro as pessoas vão olhar, ou eles vão olhar para o crente como, cara, eu vou experimentar aquele negócio, a gente perdeu alguma coisa na história. Ou eles vão olhar para os crentes, parece um monte de selvagem, né? Olha só, eles trocam fluidos entre eles. Não é possível. Irmãos, o cristianismo trouxe desde seu início um conceito revolucionário de sexualidade. Desde o seu início, os romanos estavam lá, gente, experimentando sexo barato. E o cristianismo entrando no império, dizendo, não, você vai se contratar, você vai se pactuar com um homem, o homem vai se contratar e se pactuar com a mulher, vocês vão cuidar um do outro. Vocês vão se sustentar mutuamente, vão criar um ambiente de confiança emocional, de durabilidade, de estabilidade, apoio comunitário, a igreja está junto, o casamento é sacro, ele aponta para Cristo. O cristianismo oferece uma outra dimensão para a sexualidade, porque ela implica num conhecimento profundo do outro e da outra. Implica em criar um conhecimento vertical, profundo, não é essa pulverização das relações, em que o cara acha, porque ele transa com um monte de mulher, que ele sabe de sexo, coitado, sabe de nada, é inocente, porque sexo com profundidade exige tempo, exige conhecimento, por isso que a Bíblia chama e associa o sexo a conhecer, está lá no livro de Gênesis, conheceu Adão, a Eva, sexo e conhecimento andam juntos, e a qualidade da sexualidade pressupõe profundo conhecimento emocional, espiritual, moral, de valores do outro. Então, o casamento, para nós cristãos, é um ambiente para viver a sexualidade. A gente não fala isso porque a gente é chato e moralista, e a gente insiste na castidade por razões que estão aí. Estão aí.
A história já está mostrando. Foi quebrar com o princípio de castidade, e o que a humanidade começou a experimentar? Um empobrecimento progressivo, e está cada vez pior, ironicamente, da própria sexualidade. Por essa você não esperava. O sexo no cristianismo exige o casamento como uma entrega inteira. Emocional, física, legal, financeira, em todas as dimensões. Então a concessão de acesso ao meu corpo não é apenas ao meu corpo, é uma concessão à minha vida. O casamento, você está dizendo para alguém, entre na minha vida, eu entro na sua vida. Ele é acompanhado de uma abertura mútua, de um compromisso pactual vitalício, para sempre. Você quer ter sexo, mas você quer ter sexo igual gente grande, meu filho, minha filha, case. Case. Encare isso como uma missão, encare isso como uma tarefa. Negue-se a si mesmo, abrace o outro, cuide do outro. Por justamente o cristianismo colocar o sexo no lugar certo, é que ele oferece um sexo melhor. Já falei sobre isso aqui na igreja. A ironia da idolatria e do pecado. Já falei isso aqui. O sujeito que é glutão não sabe o que é comer uma picanha. O sujeito que é beberrão não sabe o que é tomar um Cabernet Sauvignon francês, com aftertaste frutado. Ó, que delícia! Não sabe. Sabe por que ele não sabe? Porque ele é alcoólico, porque ele quer o etanol, ele não está preocupado com o sabor do vinho, entendeu? Mas não é irônico? Mas o cara é um beberrão, ele tinha que ser um especialista em bebida, gente, alcoólico, ele tinha que ser fera, mas não é. Não é, porque a idolatria do sujeito com aquele bem, que é um bem da criação, a idolatria, a obsessão dele com aquele bem, priva esse sujeito de justamente ter relação de apreciação com aquele bem. Aí você me pergunta, então foi por isso, né, que Deus criou regras. Agora você entendeu, né, irmão? Aleluia. Você entendeu que tem que ter limites, você entendeu que Deus cria um jardim de compromissos, de cuidado, para preservar bens que Ele entregou. Não é para te privar do bem. Por isso que as acusações do cristianismo que eu citei no início da pregação são empobrecedoras. Elas são estereótipos, são caricaturas do cristão. Eu não estou dizendo, irmãos, que não tem cristão que pisa na jaca, que vacila, que é abusivo, que o casamento é um caos. Existe, com certeza existe. Mas saiba, se é possível um casamento autêntico, centrado em Deus, de compromissos profundos, de sacrifício um pelo outro, errando e aprendendo, renunciando, pedindo ajuda à comunidade, os pastores, o irmão de fé mais maduro, te aconselhar, e você tem uma rede de apoio ao redor de você, que te ajuda a educar filhos, te ensina a tratar uma mulher com respeito, tratar um homem com respeito, e a gente construir uma... Isso existe, gente. E a coisa está aí diante de você. E Deus está te dando todas as ferramentas para você encarar a vida como ela deve ser encarada, e encarar, inclusive, a vida adulta como ela tem que ser encarada. Então, meus irmãos, eu quero, caminhando para o final, essa palavra vai ser curtinha, caminhando para o final. Me permito aqui citar um texto de Paulo, 1 Coríntios 6, 18. Você entendeu? Igreja de Corinto, ok? Igreja de Corinto. Corinto, em todo aquele caos, toda aquela oferta de sexo, experiências intensas com a sexualidade, de culto associado à sexualidade. Vejam que interessante. Imagine como é bombástico, ou bombástica, cada uma dessas palavras que Paulo usa nessa carta. Imagine, nesse contexto de Corinto, tem que imaginar o pano de fundo, ok? O cenário. E aí Paulo escreve uma carta para essa igreja, e olha o que ele diz, 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Fujam da porneia, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Eu quero lembrá-los que para o apóstolo Paulo, o corpo aqui é a pessoa. Paulo não tem essa visão pós-moderna nossa de que pessoa e corpo estão desassociados. Que o corpo é uma extensão, playground sexual. Não, Paulo está vendo corpo e pessoa como uma coisa íntegra, inteira. E aí Paulo está dizendo, quando você se aventura na porneia, numa prática sexual desordeira, ou seja, fora da ordem divina que é boa, e que foi feita a proteger a experiência de uma dádiva, você está pecando contra a sua própria existência. Alguma coisa, não tem jeito, alguma coisa em você se perde.
Não existe essa coisa de troca sexual em que você sai intacto e você sai intacta. Não existe isso. Emocionalmente intacto, emocionalmente intacta. Não tem jeito. Alguma fatia da sua vida ficou para trás. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Paulo usa a palavra santuário aqui de forma muito intencional. Corinto era cheio de santuários, dedicado aos mais diversos deuses e aos mais diversos cultos. E Paulo agora compara cada corpo da igreja de Corinto como santuários do Espírito. E que vocês receberam de Deus, esse corpo foi recebido, Deus nos deu esse corpo, é uma dádiva. Vocês receberam de Deus e que vocês agora não pertencem mais a vocês mesmos. Isso é tão diferente da nossa cultura, né? O pastor Guilherme falou sobre isso aqui, você não pode tratar de forma possessiva aquilo que te foi dado. Deus te deu. E se é dádiva, você tem que responder à dádiva. Porque vocês, esse trecho é forte, né? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Claro que eu deveria e tinha que falar sobre namoro. E eu quero deixar claro o meu posicionamento, e o posicionamento dentro dos critérios da Bíblia sobre esse tema. Gente, namoro não é bíblico. Você sabe disso. A não ser que você tenha achado algum versículo na Bíblia que falasse namorais, tal. Não tem, não existe. Não existe. Namoro não é bíblico. Ah, isso significa que é antibíblico? Também não. Não confunda uma coisa que não é bíblica com uma coisa que é antibíblica. Tomar sorvete não é bíblico, ok? Não é bíblico. Não tem na Bíblia tomar sorvete, também não tem. Mas tomar sorvete não é necessariamente antibíblico, pode até ser. Depende de como você toma sorvete, que tipo de sorvete. Né? E o que se você toma muito sorvete? Então observe, existe uma série de práticas culturais que não são bíblicas, mas elas não precisam ser necessariamente antibíblicas. Agora, existem namoros que não são bíblicos e não são antibíblicos. Existem namoros que, claro, não são bíblicos e são antibíblicos. O que significa isso? Gente que explora uma instituição cultural, que está ali por alguma razão, preparando o sujeito, né, para conhecer uma outra pessoa, um para conhecer o outro, e explora, inclusive sexualmente, o namoro. Isso quando não chega num nível de possessividade quase marital. Eu já vi muito isso, viu, gente? E as conversas são nesse tom, num tom de posse quase marital um do outro, inclusive com joguinhos emocionais, explorando vulnerabilidades e carências, e fazendo chantagens do tipo, vamos transar, não tem problema, a gente vai casar mesmo. Você já ouviu isso por aí? Eu não vou nem dizer como isso é equivocado. Igor, no namoro pode beijar? A gente pergunta de quarta série, eu não vou responder hoje. Não vou responder, pode beijar. Pode... gente, por favor, vamos dar um passo além, ok? A gente pode transar porque a gente gosta um do outro. Olha como a gente se gosta. A gente se gosta, então a gente pode dar um passo mais concreto. Quem sabe a gente não pode, olha, não tem problema, a gente vai casar daqui a alguns meses. E eu já vi muita gente embarcando nessa aí. E depois o sujeito, to ghost. Ok? To ghost. O sujeito sumiu. Porque é muito cômodo ter vivências sexuais, experiências sexuais, num ambiente de entretenimento, mas sem as implicações do contexto de segurança para viver esse tipo de experiência. Em um contexto de segurança e compromissos que transcendem a mero apetite sexual. Porque é óbvio que o casamento é mais do que o sexo, mas também não pode ser menos. É verdade, não pode ser menos. Então veja bem, eu vou dar aqui para vocês um bom critério para vocês pensarem em amizade, quem sabe se juntarem num relacionamento amoroso e preparar o caminho para o casamento. E vai ser bem prático aqui. Muita gente que procura namorado ou namorada usa como critério se ela é atraente, ele é atraente, se eu vou gostar dela, se vai rolar química e blé, blé, blé. Ok? Deixa eu deixar claro, antes de namorar, considere a amizade. Sim, gente, amizade. Considere a possibilidade de você encontrar um amigo, uma amiga, de sexo opostos, naturalmente, e construir uma amizade. Uma amizade legal, uma amizade transparente. Eu estou usando aqui os termos do C.S. Lewis Keller, no significado do casamento, que ele fala que a amizade é transparência. A amizade é transparência, a alma tem que estar transparente. A amizade significa constância relacional.
Vocês gostarem das mesmas coisas, amarem o mesmo Deus, terem os mesmos prazeres, as mesmas alegrias. Não preocupa com beijo agora, ok? Preocupa em ser amigo, em ser amiga. Experimente isso. Em vez de você ir para os algoritmos do Tinder, para ver se faz match, seja amigo. Vai jogar vôlei com os irmãos aqui da igreja. Tem vôlei aqui na igreja, sabia? Os irmãos jogam vôlei. Tem irmão que faz caminhada na montanha, que vai lá nas cachoeiras de... Né? Tô ligado, irmão. O Instagram é o olho de Deus, fiquem sabendo. Cito o queridíssimo Keller, abre aspas. Qual é a triagem que você vai usar aí? Qual o critério? A triagem inicial deveria ser feita com base na amizade. Pronto. Não fica preocupado com química agora, ok? Não fique preocupado com critérios muito altos. Deixa eu dar uma dica para os meus irmãos aí queridos da igreja, os homens. Prestem atenção nisso. Não é uma ou duas vezes, foram inúmeras vezes. Que alguns irmãos chegam no gabinete e perguntam, tem celibato, irmãos? Dom de celibato? Tem não. Então o que está acontecendo aí? Não tem dom de celibato. Então, o que está acontecendo? 5, 10 anos de namoro. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Por que não? Por que não dá um passo? Ah, pastor, eu tenho que ter carro, casa, uma casa no Caribe, de preferência. Eu tenho que ser um homem rico, tem que oferecer estabilidade, segurança financeira e blá, blá, blá. Eu falei assim, meu irmão, você tem noção? Você já conversou com alguma irmã da igreja crente? Porque se tiver alguma irmã na igreja que usa o critério de relacionamento ter carro e não ter carro, não é para você, não é para ninguém. Correto? Agora, crente, procura as mulheres crentes da igreja. Tem um monte aqui, de mulher crente, bonita, que ama Jesus, está aqui. Procura uma mulher crente da igreja, vai ser amigo de uma mulher crente da igreja. Vai ver o que ela ama. Eu escuto isso no gabinete direto. Pastor, eu só quero um homem cristão. Eu só quero um homem crente. Simples assim. Simples assim. Você está aí vivendo essa idolatria, essa obsessão por poder, estabilidade, riqueza e dinheiro de classe média, e as irmãs estão procurando um crente. Enquanto você está obcecado, você está deixando de ser crente, porque quer ser um cara de sucesso, respeitado, né, se sentir poderoso, né, todo mundo te reconhecer como um cara que é bacana, que é fera. Mas, meu irmão, as irmãs estão procurando crentes. Crentes. Homens crentes. Homens que amam o mesmo bem que elas amam. Homens que encontram em Jesus o mesmo tesouro que elas encontraram. Então, meu irmão, o critério tem que ser outro. Começa com amizade. Começa com amizade despretensiosa, gostosa, rindo das mesmas coisas, curtindo as mesmas coisas, batendo um papo longo. Me lembro quando eu conheci a Juliana, gente, quando nós casamos era o seguinte, era assim, a sala, o Guilherme, é a mesma coisa. O Guilherme acho que era pior a situação do que a minha, mas assim, a gente casou, era assim, era um apartamento 2 quartos pequenininho, na sala a gente tinha um sofá, a mesa de jantar era de escritório com alguém doou, ok? E a televisão levou 1 ano para chegar, e quando eu comprei a televisão eu tinha que pagar o carnê lá na rua Timbiras, de busão todo mês, porque não tinha internet, já nada. E estava tudo bem. Nós passamos no vestibular. A gente ia para cursinho juntos, casados. O João chegou depois de 10 anos de casados. Né? E ela tinha 23, eu tinha 20 anos quando casamos jovens. Hoje é jovem, naquela época eu achava meio velho já, mas hoje o pessoal acha jovem, casar com 23 anos e 20 anos. Porque tem alguma coisa que está retardando as relações. Tem alguma coisa retardando as relações. Então considere o seguinte, uma pessoa que não consegue negar a si mesmo, atenção, por amor a quem deseja se casar, pode não ser uma boa pessoa para se casar. Então, se um homem ou uma mulher não estão dispostos a negarem a si mesmo, agora no namoro, pode ser um ótimo critério de dar alguns passos para trás nessa relação. Porque assim como no casamento que se espera de um homem que ele se sacrifique pela sua esposa, como Cristo amou a igreja, o que nós esperamos no namoro, é claro, é o mínimo de sacrifício, é o básico. É o básico. Então, cuidado com esses abusos emocionais, com essas manipulações, cuidado com essas trocas de benefícios para receber benefícios sexuais. Diga e deixe claro os limites, um para o outro. Um para o outro. Ah, Igor, tá muito difícil, a gente beija muito, o negócio esquentou, liga em cima, acende embaixo, vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar o namoro. Termina o namoro, gente. O que você está esperando? Honra o teu Senhor, honra o teu Salvador, honra Jesus, honra a lei de Deus, honra a palavra de Deus. Termine esse namoro. Não tem outra explicação. Não fica nessa lamúria, nessa troca de chantagem, nessa dependência emocional eternamente. Acabe com esse namoro, por honra a Jesus de Nazaré, o seu Senhor. Não vale a pena continuar essa relação. É isso, gente. E começa uma amizade com ele ou com o outro, mas retoma a jornada. Vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Não transforme o seu namoro num playground, não. Isso não está certo, gente. Isso não é compatível com a nossa ética. A gente já viu aqui os dados, os números. Você quer ter sexo de verdade, profundo, significativo,
Primeiro passo, crie um ambiente para a sexualidade florescer. Crie um ambiente onde Deus é o centro, onde nós amamos um ao outro, onde estamos dispostos a sacrificar nossa vida um pelo outro. Ah, mas eu não tenho graça para suportar. Se converta. Creia em Jesus, creia no Evangelho, creia na Boa Nova, e aí você vai ter graça, poder de Deus, para amar o outro. Gente, é óbvio que é assim. Termino essa palavra citando 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. O apóstolo Paulo manda uma carta à igreja de Tessalônica, que não era muito diferente da igreja de Corinto, e Paulo diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Viu, irmãos? Tem gente que tem que aprender a maneira de viver e de agradar a Deus. Existe uma maneira de viver e agradar a Deus. Existe uma maneira. E efetivamente vocês estão fazendo, vocês continuem assim, progredindo cada vez mais. Verso 2, 1 Coríntios 4, 2, Tessalonicenses 4, 2. Porque vocês sabem, atenção, quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor. Paulo estava educando a igreja de Tessalônica, o que a gente está fazendo aqui, educando a maneira de viver e de se comportar como cristão. E não é porque você é salvo pelo comportamento, mas é porque se você é salvo, isso afeta o seu comportamento. Ele precisa ser orientado. Verso 3. Pois a vontade de Deus, sabia que Deus tem uma vontade, irmãos? Deus tem. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Se abstenham. E que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a porneia, para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Peça a Deus graça, peça a Deus graça. Fala assim, fala para Jesus hoje, fala para Jesus, se eu não tenho o dom do celibato, que é um dom, e Deus pode dar. E se eu me deu o dom para casar, construir família, e desfrutar da sexualidade do jeito que Deus planejou, isso não significa alta performance, ok? Não significa alta performance, significa profundidade. Profundidade. Pressupõe conhecimento um do outro. Pressupõe cuidado, deliberado e intencional um do outro. Significa proteção emocional, cuidado emocional e, principalmente, priorizar Deus como cabeça das nossas famílias. A gente tem que encarar isso como missão. Não vai no ritmo dessa cultura. Essa cultura está implodindo. Escute isso, meu irmão. O Evangelho está falando isso para você. Essa cultura está implodindo. Não transforme casamento em instituição romântica. O casamento não é uma instituição romântica. O romantismo é recente, século XIX. O casamento é uma instituição para a vida adulta. Para encarar a vida adulta. E a gente aprender a servir um ao outro. Encarar o outro como alguém maior do que eu mesmo. Só Jesus pode dar graça para viver isso plenamente. E é isso mesmo que nós precisamos. É dessa graça. Dê graça a esse meu irmão, Senhor. Dê graça a essa minha irmã, a ter paciência e a entender os planos de Deus para a sua vida. A confiar em Deus e não desconfiar de Deus, da potência divina, da soberania do Pai. E que eles até lá, até o momento que o Senhor planejou para eles, mantenham seus corações e suas vidas castas. Não porque o Senhor é contra a dádiva que o Senhor mesmo criou, ao contrário, é justamente para que eles desfrutem da dádiva no lugar que lhe é devido. Não como uma coisa extraordinária, mas também não como uma coisa que deve ser banalizada. Mas que o Senhor dê aos teus filhos a noção e a proporção correta dos bens que o Senhor entregou. Que são bens que foram entregues por um Deus generoso. E que possamos ter a consciência de fazer um bom uso daquilo que recebemos. E o bom uso disso, Senhor Deus, implica em um coração pacificado, cheio de fome e sede por transcendência. Um coração e uma imaginação capturadas por Deus e pelo Evangelho. Eu oro para que esse meu irmão e essa minha irmã tenham a coragem necessária
para colocar a vida pessoal e espiritual em ordem, para se santificar, mesmo que isso custe o término de um namoro, de um relacionamento, mesmo que isso custe, Deus, o término de um noivado, quem sabe? Não importa, Senhor, o que importa é honrar o Senhor que os chamou. O que importa, Deus, é retomar a jornada baseado naquilo que Deus entregou. E Ele entregou isso e mais outras coisas por meio da obra maravilhosa de Jesus de Nazaré. Abençoe a tua igreja e o teu povo, Senhor, nessa jornada. Nos dê responsabilidade com aquilo que recebemos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para a ceia do Senhor, prepare-se para o partir do pão, prepare o seu coração para receber o que Jesus fez com o seu corpo e o seu sangue.